Mas aí ficou nessa coisa, né? Fica realmente, ele correu o risco de agora pagar o preço das pessoas ficarem falando que ele sumiu com o dinheiro e tal. Sim. Mas não era também tanto dinheiro, mesmo pra época não era. Não ia fazer diferença. Não era uma coisa que impactava, eu acho que foi 70 e poucos mil reais na época, assim, tipo, trazendo a valor presente seria lá 200 mil reais, 300 mil reais, que hoje numa renda de futebol é quase nada. A BetSat, que é a nossa parceira aqui do ramo de apostas, casa de aposta, bet, enfim, a galera gosta de jogar, né? Então, a BetSat resolveu apoiar aqui o nosso projeto. Então, o primeiro link na descrição, usa só aquele dinheiro que você ia usar para se divertir. Você ia tomar uma cerveja lá na Barreira do Vasco, você tomar 20 cervejas, toma 15, né? Aí esse dinheiro das 5 você bota na BetSat. Pode ser que vire mais 10, né? Pode ser que vire mais 10. Pode ser que você perca também, tá? Mas pode ser que vire nada ou mais 10. Mas pelo menos aí você vai manter mais saúde, porque vai beber menos, né? Isso aí. Então fica a dica, a BetSat tem os melhores odds, as melhores promoções, tem promoção pra caramba, tá sempre com odd turbinada, tem depósito sem rollover, eles dão 100% de bônus nos depósitos até R$ 1.700, então vale a pena, eu recomendo o primeiro link na descrição. Eu também acho. Cara, falando de arrecadação também, é uma coisa que eu também não abordei na resenha que eu tive com o seu irmão, que eu esqueci desse detalhe, foi de um caso que aconteceu com seu pai, né? Que ele pode me corrigir se eu estiver errado. A memória que eu tenho é de um jogo que teve do Vasco, que ele foi levar a renda para São Januário, para o banco, sei lá, e o carro foi roubado, enfim, sumiu. Muita gente, na época, eu lembro, né, os torcedores zoando, falando que tinha tirado o dinheiro do Vasco, não sei o quê. Mas eu nunca entendi isso. O que aconteceu de verdade? Na época, é que as pessoas, a gente tem que fazer sempre, quando a gente fala de um caso... Assunto histórico, né? É difícil a gente conceber que alguém leve uma renda para casa nos dias de hoje. Então você tem que colocar dentro do momento histórico. Claro. Ali. Na época isso era praxe. Os dirigentes de clube levavam a renda ou para São Januário ou para casa. Todos os dirigentes faziam isso. Justamente nesse período foi que começou o carro forte. Os carros fortes eram caros, tinham horários que eles não podiam ir, aí o dinheiro não tinha como ficar no Maracanã, aí você tinha que levar. E era dinheiro literalmente. Antigamente era dinheiro, hoje em dia quase não circula dinheiro na compra de ingressos. Então, por diversas vezes isso era feito. Então, na verdade, ali já era um alvo, todo mundo já sabia que aquilo ali era uma prática, entendeu? E, na verdade, meu pai não levava. Quem levava era o vice-presidente de finanças. E, por um acaso, nesse jogo, o vice-presidente de finanças não foi. E aí, ele levou. Tinha carro de escolta de segurança e tal. E aí, teve um assalto na beira de casa. Ele era deputado. Os caras vieram com colete de Polícia Federal, inclusive. Caramba. Teve uma reação ao assalto. Teve, inclusive, o cara deu 2 tiros no chão e tal. Caramba. Uma coisa assim. Porque ele era deputado, quando o cara saiu da polícia, que era a Polícia Federal, ele peitou o cara, entendeu? Como se fosse... E aí ficou uma discussão, aí o cara, não sabia... Aí depois que ele deu um tiro, que eles viram que era assalto, né? Mas aí ficou nessa coisa, né? Fica realmente... Ele correu o risco de agora pagar o preço das pessoas ficarem falando que ele sumiu com o dinheiro e tal. Sim. Mas não era também tanto dinheiro, mesmo pra época não era. Não ia fazer diferença. Não era uma coisa que impactava, eu acho que foi 70 e poucos mil reais na época, assim, tipo, trazendo a valor presente seria lá 200 mil reais, 300 mil reais, que hoje numa renda de futebol é quase nada. Não, quase nada, é verdade. Mas ficou esse impacto aí, mas era uma coisa que logo depois disso acabou-se definitivamente essa prática, passou-se a pagar esse carro forte lá, porque o carro forte era um valor... considerável de parte da renda, entendeu? Então, afetava geralmente ali a arrecadação. Sim. Ainda mais porque você não sabia qual ia ser a sua renda final, quanto ia ter de dinheiro para levar. Antigamente você pagava todas as despesas ali. Saiu o cara da federação com dinheiro, o quadro móvel saía com dinheiro. É isso que as pessoas não entendem. Você coloca... Hoje em dia não é nada, tu faz a transferência, vai pagando os caras. Antigamente os caras saíam com dinheiro. Fazia uma fila lá do quadro móvel para receber o dinheiro. Horas para receber. Tinha lá, a questão da arbitragem, o árbitro recebia o dinheiro nessa época ali. O cara ia lá, pegava o dinheiro, assinava um recibo. Era muito mais uma movimentação de dinheiro que tinha na época, funcionava dessa maneira. Então, você não sabia. Às vezes você, vai contratar um carro forte, chegava lá, não tinha dinheiro nenhum para levar, porque os custos operacionais sugavam todo aquele dinheiro ali, que tinha venda antecipada, aí levava o dinheiro, às vezes o dinheiro já tinha ido uma parte do dinheiro para... Os clubes também eram avessos a pegar esse dinheiro para pagar alguma despesa também ali que estava atrasada e tal.
Então, era muito difícil essa programação do carro forte. Então, mas aí depois até desse fato, como virou ninguém mais teve coragem de correr esse risco, né? Claro. Porque ficou como se o Eurico tivesse roubado um dinheiro, levado um dinheiro e pago esse preço. Mas isso aí é muito pequeno para dentro de uma trajetória. Costumo dizer, o Eurico morreu sem nada, né? Meu pai morreu, não deixou herança nenhuma, não deixou dinheiro. Meu pai não era um cara ligado a dinheiro. Mas ele era para morrer multimilionário, porque pelo que ele tratou, pelo que ele transitou no futebol, pelo que ele intermediou no futebol, um cara que intermediou aí alguns bilhões em contratos de televisão. O Eurico ponteou a negociação do contrato de televisão por anos, décadas até. Ele, quando no Clube dos 13, ele liderava o movimento de negociação com a televisão durante muito tempo, muitos anos. Isso era muito dinheiro. Muito. O cara que lidera isso hoje é multimilionário. Depois dele começaram a vir os grupos que intermediaram. Esses grupos são grupos que movimentam bilhões hoje em dia. Então ele, se tivesse montado uma empresa e liderado isso de forma empresarial, ele era multimilionário. Isso. Mas ele não queria, ele não era o tesão dele. O tesão dele nunca foi acumular fortuna, nunca foi. Caramba. O tesão dele era muito distante disso. Alguns dizem, Eurico, só pensava em dinheiro. Meu pai foi um cara que andava com o mesmo sapato durante 20 anos. Mas também é atrelado ao fato de ser português teimoso, né? Não, porque ele não tinha hábito, nunca vi meu pai comprando uma roupa. Minha mãe comprava as roupas dele. Meu pai não escolhia a roupa que ele vestia, minha mãe arrumava a roupa que ele saía com a roupa que ela botava. Tua mãe que é a culpada do suspensório lá, que eles soforando. A minha mãe separava a roupa dele, a meia, a calça, a cueca, a camisa, só perguntava pra ele, você vai de terno ou vai esporte? Ele falava, eu vou de terno hoje, vou de esporte. Ele separava a gravata, tudo dele, deixava ela, ele só vestia. Se a mamãe botasse ele de rosa com roxo, de amarelo com ele ia, e quem falasse que ele tava ruim, ele falava, minha mulher que escolheu, tá bom. Um cara desse, meu pai não entrava numa loja pra comprar, gostei dessa camisa. Não, minha mãe comprava as camisas dele e falava, você tem que comprar essa camisa aqui, porque essa aqui é a boa, porque essa não amarrota, ou essa é isso. O terno, pra ele comprar um terno, meu pai tinha 2, 3 ternos na vida toda. Eu vi ele com 2, 3 ternos, ele usava o mesmo terno, trocar. Entendi. Não tava aí e comprava assim, vai ter um casamento no filho, vai ter que fazer o terno, aí ele ia lá e fazia. Assim, minha mãe em cima dele, tem que fazer, tem que ter, não dá mais. Enchendo o saco. Não dá mais, porra. Pegava meus sapatos velhos, quando eu não queria, eu levava pra casa dele, gostei desse, vou usar. Assim, o cara tinha pouca ligação, meu pai não tinha joia, não tinha hábitos caros, não bebia, não gostava de beber vinho caro, não era de beber, não gostava de sair pra restaurantes caros, meu pai tinha hábitos baratos. Meu pai era casa, trabalho, casa. Tinha um relógio lá que ele amava, que tá até comigo até hoje lá. Que é um relógio de valor até, mas não é assim uma coisa... Fora do comum. Não, tá lá na minha gaveta lá. Fora do comum pro relógio de valor. Não, tá lá na minha gaveta lá. Assim, não tinha hábitos nenhum. Meu pai não tinha um hábito que era caro. Meu pai gostava de comer arroz com ovo, arroz com bifezinho, sem muito tempero, não gostava de nada sofisticado. Comia omeletezinho, quem acompanhou ele sabe o que ele é. Aí não tinha essa... Gozada essa visão assim, cara, porque, de fato, óbvio, eu nunca imaginei o que o Eurico comia. O segundo link na descrição é o curso do PT de Ordem para quem quer ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não. O nome do curso é YouTube sem aparecer, mas o Peter é um youtuber que tem, só no canal principal dele, 13 milhões de inscritos, né, e tem outros 60 canais, então o cara que sabe muito de YouTube, ele ensina tudo para vocês. Depois que a gente fez o curso, a gente fez esse curso, por isso eu indico, a gente saiu de 40 mil para agora 212 mil inscritos. Então é o segundo link na descrição.